A China é a fábrica do mundo, a segunda maior economia do planeta, onde tudo é produzido, desde os bens mais baratos até as tecnologias mais modernas. Contudo, por trás dessa vertiginosa velocidade de crescimento, estão milhões de pessoas que vivem em silêncio, exaustas e com quase nenhuma escolha. Um país que venceu a luta contra a pobreza a uma velocidade estonteante. Mas qual é o verdadeiro preço disso? Por que a riqueza de um país não significa automaticamente uma boa vida para todos? Para entender isso, precisamos regressar ao ponto de partida desse milagre. 1. Da pobreza ao milagre econômico. Em menos de meio século, a China percorreu um caminho que muitas outras nações levaram centenas de anos para completar. De um país devastado pela guerra, pobre e atrasado, a China ascendeu à segunda maior economia do mundo, uma gigantesca máquina de produção que fornece bens para todo o globo. Esta transformação é frequentemente elogiada como o milagre econômico do século, uma prova da capacidade de uma nação populosa e altamente disciplinada de se recuperar rapidamente. Contudo, cada milagre tem o seu lado sombrio, e desde o início, este crescimento baseou-se em fundamentos muito diferentes do que o mundo normalmente imagina. A China não ficou rica por favorecimentos naturais ou invenções pioneiras iniciais, mas sim pela máxima mobilização das pessoas como recurso de produção. Cada número de crescimento, cada nova fábrica criada, cada nova cidade construída, está inseparavelmente ligada ao suor, à força e ao silêncio de milhões de trabalhadores. O país acelerou, comprimindo fortemente a vida individual, colocando os objetivos nacionais acima das necessidades humanas e considerando os sacrifícios como algo natural para alcançar um futuro comum. É exatamente neste ponto que o paradoxo começa a ser visível. Se um país enriquece tão rapidamente, todos os cidadãos vivem realmente melhor? Ou apenas existem para manter os belos números nos relatórios econômicos? E para entender por que a China escolheu este caminho, temos de analisar a fase de fundação de todo este sistema. 2. Mao Zedong. Ideal e catástrofe. Em 1949, Mao Zedong assumiu o poder após décadas de guerra, com a promessa de uma sociedade igualitária e livre de exploração, onde as pessoas controlariam o seu próprio destino. No entanto, muito rapidamente, esse ideal transformou-se em poder absoluto, onde qualquer opinião divergente era considerada hostil. No final da década de 1950, Mao lançou o grande salto em frente, forçando milhões de pessoas a abandonar a agricultura e a lançar-se em comunas e fundições espontâneas de aço, com o objetivo de uma rápida industrialização. Os números de produção eram relatados com números inventados, enquanto na realidade a agricultura colapsava, levando à maior fome da história da humanidade, que ceifou mais de 30 milhões de vidas, enquanto o governo continuava a celebrar sucessos imaginários. Após este fracasso, Mao iniciou a Revolução Cultural para recuperar o seu poder, transformou jovens em guardas vermelhos, perseguiu intelectuais, destruiu tradições e espalhou o medo por toda a sociedade, onde as pessoas foram forçadas a calar-se para sobreviver e a tornar-se ferramentas para a vontade do líder e da nação. 3. Deng Xiaoping e o caminho do crescimento a todo o custo. Após a morte de Mao em 1976, a China enfrentava ruínas, pobreza e estava marcada por longas catástrofes políticas. Deng Xiaoping surgiu como um líder pragmático, pronto a deixar de lado os dogmas para salvar a economia abalada. Ele formulou um princípio frio, mas eficaz. Não importa se o gato é branco ou preto, desde que apanhe ratos. A ideologia deixou de ser o ponto central. O crescimento econômico tinha prioridade absoluta. A China abriu-se ao mundo, atraiu capital estrangeiro, permitiu o funcionamento do mercado, mas manteve um controle estatal rigoroso. Milhões de pessoas escaparam da pobreza no papel, mas ao mesmo tempo surgiu um novo modelo de desenvolvimento, no qual as pessoas continuaram a ser consideradas ferramentas de produção, prontas a sacrificar a sua vida pessoal por um crescimento sem precedentes. 4. China, a fábrica do mundo e as pessoas exploradas. Após as reformas de Deng Xiaoping, a China acelerou com um objetivo claro: tornar-se o centro de produção global. O país abriu as suas portas a grandes empresas estrangeiras, trocando fluxos de capital, tecnologia e enormes encomendas por algo que não se encontrava em mais lado nenhum: uma força de trabalho quase infinita, barata e com pouca resistência. Milhões de camponeses deixaram as suas aldeias, afluíram às zonas industriais, entraram em fábricas gigantescas que funcionavam dia e noite, trabalhando 12, 14 ou mesmo 16 horas por dia, repetindo um trabalho monótono até a exaustão. Dormiam em dormitórios superlotados, muitas vezes vários num quarto, viviam isolados das suas famílias e tinham quase nenhuma vida privada. O salário recebido mal dava para sobreviver,
não para poupar ou sonhar com um futuro diferente. Enquanto o mundo era inundado com produtos baratos, made in China, as pessoas que os fabricavam estavam presas num ciclo de trabalho sem saída. A China enriqueceu rapidamente, mas essa riqueza foi construída à custa da exploração do tempo, da saúde e da juventude de milhões de trabalhadores silenciosos que permaneceram quase invisíveis na brilhante história de crescimento. 5. Belo crescimento em números, vida incerta. Vista de fora, os números econômicos da China são realmente esmagadores. O PIB cresceu anualmente mais de 10% durante muitas décadas, centenas de milhões de pessoas foram estatisticamente tiradas da pobreza, e o país é frequentemente elogiado como uma das maiores histórias de sucesso da modernidade. No entanto, por trás desses números impressionantes, esconde-se uma realidade completamente diferente. Superar a pobreza pelos padrões estatísticos não significa que as pessoas levem uma vida estável ou digna. Muitos ainda não têm acesso a cuidados médicos de qualidade, educação suficiente, habitação segura e um sistema social que os proteja realmente em caso de necessidade. A vida de milhões de pessoas ainda oscila entre comida suficiente e carência, entre trabalho ininterrupto e a preocupação com o dia seguinte. Os custos mentais, físicos e sociais da existência neste mecanismo de crescimento são extremamente altos, pois as pessoas são forçadas a sacrificar a sua saúde e juventude apenas para não ficarem para trás. A China pode ter vencido a pobreza no papel, mas para muitos, o dia a dia ainda é uma luta constante, onde o crescimento nacional não transmite uma sensação de segurança, liberdade ou felicidade pessoal. 6. Duas Chinas num país. Dentro do mesmo país, existem duas Chinas completamente diferentes. Uma China moderna com florestas de arranha-céus, comboios de alta velocidade, centros comerciais e tecnologias do futuro, uma imagem que é apresentada ao mundo como símbolo de sucesso. E, paralelamente, uma outra China, silenciosa e oculta, onde áreas rurais atrasadas, comunidades de imigrantes e assentamentos provisórios ainda lutam diariamente pela sobrevivência. Essa divisão não é apenas um sentimento, mas é reforçada por mecanismos administrativos rígidos que definem diretamente as oportunidades de vida, educação e trabalho das pessoas no seu local de nascimento. Muitas novas cidades são construídas a um ritmo alucinante. Vastas áreas urbanas surgem no meio do nada, mas faltam habitantes reais, criando cidades fantasmas, que servem mais a objetivos de crescimento do que a vida humana. Ao mesmo tempo, milhões de trabalhadores migrantes permanecem à margem, construindo a aparência moderna do país, mas não recebem todos os serviços básicos. Uma China é exibida como demonstração da força nacional, e outra China suporta silenciosamente todos os custos dessa demonstração. 7. Tecnologia, vigilância e o preço da liberdade. Paralelamente ao crescimento econômico, a China investe maciçamente em tecnologias modernas, como inteligência artificial, reconhecimento facial, Big Data, rede 5G e um sistema de vigilância digital abrangente em espaços públicos. Superficialmente, esta é a imagem de uma nação líder, moderna e eficiente. No entanto, por trás dessa fachada tecnológica, esconde-se um mecanismo de controlo sem precedentes. A tecnologia não serve apenas para a produção ou para o conforto no dia a dia, mas também se torna uma ferramenta para monitorizar, filtrar e controlar o comportamento humano. As redes sociais são rigorosamente controladas, a informação é filtrada e as opiniões que se desviam da norma oficial podem desaparecer da noite para o dia. Os algoritmos são programados para manter a harmonia, outra designação para censura e vigilância. Nesta sociedade, as pessoas podem viver em cidades inteligentes e com tecnologias do futuro, mas a sua liberdade pessoal é gradualmente restringida e substituída por grilhões invisíveis que envolvem cada escolha, cada pensamento. A China tornou-se mais moderna do que nunca, mas o preço disso é uma vida privada cada vez mais pálida, onde a estabilidade do Estado é sempre colocada acima da liberdade de cada indivíduo. 8. O verdadeiro preço de uma grande potência. Depois de todos os números de crescimento, das cidades brilhantes e dos avanços tecnológicos, a maior questão ainda paira no ar. A China tornou-se uma grande potência, mas o preço dessa posição é imenso. Milhões de trabalhadores passaram a maior parte das suas vidas em fábricas, em vez de com as suas famílias. Muitas gerações cresceram sob a pressão de condições difíceis de aprendizagem e competição, onde o fracasso quase não era permitido. A desigualdade aumenta em silêncio, enquanto a riqueza está concentrada no Estado e num pequeno grupo de beneficiários do crescimento. Muitos jovens desistem, recusam-se a participar numa corrida que dificilmente podem vencer, não por preguiça, mas por exaustão.
A China provou que um país pode ascender extremamente rápido através da disciplina, do sacrifício e do controlo. Mas isso também levanta uma questão difícil de evitar. Será que um país é verdadeiramente bem-sucedido se a sua prosperidade é construída sobre o cansaço, o silêncio e a perda de liberdade dos seus próprios cidadãos? A China ascendeu a uma grande potência que todo mundo respeita, mas por trás desse brilho escondem-se inúmeras perguntas sem resposta sobre pessoas, liberdade e o preço do crescimento. Poderá um país ser considerado bem-sucedido se tantos dos seus cidadãos tiverem de viver no cansaço e no silêncio? Se este vídeo o fez pensar, por favor, clique em gosto, subscreva o canal e deixe um comentário abaixo para participar na discussão.